Essa é para você, jovem advogado. Jovens advogados são aqueles advogados que ingressaram no mercado, adquiriram sua OAB há menos de 5 anos e que têm vontade de conhecer um pouco mais sobre o direito da neurodivergência. Como tratar, como é que se atende o cliente com neurodivergência? Isto é importante na advocacia de neurodivergência? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão na descrição. A pergunta de hoje, a resposta eu dirijo aos jovens advogados. Não só aos jovens advogados, eu dirijo também aos acadêmicos de direito, os estudantes, os bacharéis em direito, que ainda não conquistaram a sua OAB, e as pessoas em geral que têm vivência na área jurídica e que gostariam de saber um pouco mais sobre a advocacia de neurodivergência. Muita gente acha que o importante é conhecer o modelo das peças, o modelo das petições. Gente, o que tem de e-mail e de WhatsApp que eu recebo aqui diariamente das pessoas: ah, doutor, eu sou advogada, eu trabalho mais na área civil, mas apareceu aqui uma cliente que é autista, que é neurodivergente, e ela tem o seguinte caso: eu gostaria que o senhor me mandasse um modelo de petição. Gente, eu não mando modelo de petição. Sabe por quê? Porque uma boa petição, ela é um construto que leva anos para você desenvolver. Você vai aprendendo com o tempo as objeções que os magistrados, que os juízes podem apresentar à sua pretensão. O juiz diz: eu não concedo esse direito por esse motivo. Aí você cria uma tese para contornar aquele argumento do juiz. Ah, eu não concedo porque tem a lei tal que fala isso. Aí você constrói uma interpretação diversificada daquela lei que o juiz interpretou daquele jeito em desfavor do seu cliente para poder contornar aquela objeção. Se não conseguir vencê-la com o próprio julgador, no recurso você pode ter a sua tese acatada. E aí você vai adquirindo vitórias na justiça, você vai subscrevendo processos que produzem jurisprudência. Quando a gente ganha um recurso, fica lá o acórdão, que nós conquistamos o acórdão, embora ele seja da lavra do desembargador, as teses que o desembargador acolheu foram nossas. E a gente vai usando esse repositório de jurisprudência nas nossas peças. E a gente faz cálculos de jurimetria, a gente tem acervo de jurisprudência do Brasil inteiro. Então, esse negócio de modelo de peça, eu acho que é um tipo de advocacia preguiçosa e irresponsável, porque você não pode ter um modelo para todos os casos. Cada caso tem as suas especificidades, né? E a jurisprudência não pode ser qualquer jurisprudência. Ora, se o seu cliente é uma pessoa com deficiência que é servidor público federal, e se for indeferido administrativamente o seu pedido de adaptação laboral, de aposentadoria, do que for, e você for ter que recorrer à justiça, você vai ter que ir para o TRF. Qual TRF que é? Tribunal Regional Federal. É o da primeira região, da terceira região, da quarta região? É no sul do Brasil? É no centro-oeste? É no sudeste? Onde é que é? Você vai usar, preferencialmente, a jurisprudência daquele tribunal onde vai ser ajuizada, que é competente para julgar a causa do cliente. E outra coisa, gente, quando a pessoa... Eu acho também, assim... É claro que advogado tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Direito de família é uma coisa mais ou menos, todo advogado trabalha com direito de família, né? Tem alguma coisa que você tem que saber de direito de família, porque o cliente da neurodivergência, que é meu cliente aqui do escritório, ele hoje pede uma adaptação, amanhã é um divórcio, amanhã é uma guarda de filho, depois da manhã é uma curatela, então você tem que ter uma vivência no direito de família. Agora, aventurar-se em áreas completamente distintas do seu nicho, eu acho e ainda pedindo modelo de peça, é uma coisa extremamente complicada. Então, eu acho que quem quer advogar na advocacia de neurodivergência deve mergulhar nisso e se aprofundar nisso, né? Porque o que a gente lida aqui no dia a dia é com a vida das pessoas e bens jurídicos perenes. Por exemplo, se o cliente ele não tem o direito, a condição de PCD reconhecida pela junta médica no emprego dele,
ele vai ter que trabalhar 15 anos a mais para se aposentar. São 15 anos. O advogado, veja, ele não é obrigado a ganhar a causa, porque toda causa tem as suas variáveis do caso concreto, do juiz que vai julgar, o temperamento, o jeito daquele juiz interpretar, sabe? Então, nenhum advogado pode prometer que vai ter o sucesso na ação. Você pode dizer ao seu cliente qual é a sua taxa de sucesso. A gente tem uma taxa de sucesso muito alta, 8 a cada 10 casos a gente resolve, nós temos muita expertise nisso, mas você não pode dizer, eu tenho certeza, né? Por quê? Porque tem muitas variáveis que podem ocorrer. É claro que existem variáveis, mas você não pode cometer, o cara não pode perder, o cliente não pode perder a ação por erro seu, por negligência sua, por falta de zelo, por falta de pesquisa, por falta de atenção, por questões de prazo, sabe? Então, é muito importante que a pessoa tenha uma vontade de aprender e uma disciplina permanente para o aprendizado, porque as coisas todos os dias estão mudando, tem que ter muita diligência para trabalhar. E é sempre muito arriscado se aventurar numa área que você não conhece direito usando o modelo de peça dos outros, sem que você tenha vivenciado aquilo. Dito isto, eu até me desviei um pouco do assunto, porque eu não queria falar sobre essa questão da técnica jurídica, eu queria falar de outra coisa que tem relação com isso, com o sucesso na advocacia de neurodivergência, que é o atendimento do cliente. O cliente de neurodivergência, ele é um cliente diferente. Eu vejo muitos colegas reclamando que o cliente faz contato, que o cliente dele fica ansioso, que o cliente dele liga todo dia perguntando como é que está o processo e tal. E muitos se manifestam e muito irritados com isso. Eu queria dizer para vocês que na advocacia de neurodivergência, essa ansiedade do cliente você multiplica por 10. Por 10. O cliente que tem neurodivergência, ele é muito mais vulnerável a situações de conflito da espécie daqueles que se estabelece nos litígios, no contencioso administrativo ou no contencioso judicial. Então, tem que ter um jeito todo especial de atender esse cliente que tem neurodivergência. A abordagem do cliente neurodivergente, até quando ele faz perguntas a você, seja através do WhatsApp, no canal de atendimento do escritório, seja durante uma consulta, a própria abordagem, se mal interpretada, ela pode ser entendida como ofensiva, dependendo. Sabe, porque o autista ele é muito direto para fazer pergunta. Muito direto. Então, um dos primeiros cuidados que eu tomo aqui, quando estou atendendo um cliente numa consulta, é deixar bem claro que a contratação de um advogado é uma relação de confiança. A lei dos advogados, que é o Estatuto da OAB, que você que é jovem advogado deve conhecer muito bem, diz que a advocacia não é uma atividade mercantil. A advocacia é uma atividade privada, mas não é mercantil. Mas é uma atividade privada que tem um munus público. Nós tratamos aqui do interesse da sociedade, da defesa da Constituição, que nós juramos lá. Você se lembra quando você levantou a mãozinha e fez o juramento no dia de receber, na cerimônia de receber a sua carteirinha da OAB? Pois é, por isso é um ministério privado, mas com um munus público. Tem que deixar isso claro para o cliente, que a advocacia não é uma atividade mercantil. A contratação de um advogado não deve ocorrer apenas pelo desejo de atingir a finalidade ou o bem jurídico que ele pretende, porque ele não está comprando. Ele está entrando numa relação de confiança, ele tem que confiar no advogado. Por quê? Se não há confiança naquele advogado, não tem o que possa ser dito para poder conformar um cliente que depositou uma causa nas suas mãos. Então, a primeira coisa é estabelecer, primeiro, a informação de que é uma relação que depende da confiança. Aí você pode dizer, mas doutor, se eu ficar falando essas coisas, eu vou atrapalhar o cliente de fechar o contrato. É melhor você perder um contrato do que conduzir uma relação contratual sem a confiança. Lembra da boa-fé objetiva? Tem que ter isso, tem que avisar. Tem que informar o cliente dos riscos, né, da ação. Claro, você tem que dar também o seu parecer quanto à probabilidade de sucesso daquela situação. Ser verdadeiro,
Com o autista você tem que ser verdadeiro. Você fala, ó, essa situação sua aí tem de desvantagem isso, isso e isso, mas tem de vantagem aquilo, aquilo, aquilo outro. Você não pode dizer, é manteiguinha, causa ganha, tá tudo certo. Não, tem que ser correto nessa área. Mensurar exatamente quais são os riscos. Depois, com o cliente que tem neurodivergência, você precisa estabelecer uma maneira de lidar com ele durante o processo. Porque a relação do advogado com o cliente não é uma relação do tipo, você vai numa loja, compra um bem e vai para casa. Você só vai voltar naquela loja se o bem der defeito. Se você tiver garantia estendida, porque senão você vai ter que ir na assistência técnica e não volta na loja nunca mais. Não é verdade? Aqui não. O cliente te contrata e nós vamos ter uma relação de no mínimo 3 anos, se for um processo judicial. Porque mesmo que o processo judicial acabe e tenha a sentença em 6 meses, a parte que perdeu vai querer recorrer, aí você vai ter que continuar tomando conta daquele processo. Então, com o cliente neurodivergente, imagina uma coisa, todo advogado passa por isso, pela ansiedade do controle de prazos, não é? Ansiedade com relação ao resultado do processo, a sentença, está concluso para a sentença vai sair amanhã, você já não fica meio aflito, meu Deus, como é que vai ser esse resultado e tal, né? A parte contrária faz uma manifestação nos autos, você já dá uma lida e fica preocupado, será que o juiz vai engolir essa historinha que a parte ex-adversa está contando? Não tem um nível de estresse em a gente lidar com o interesse, com o bem jurídico da maior relevância das outras pessoas? Pois é, com o cliente neurodivergente, a causa dele provoca muitíssima ansiedade, muito mais que os clientes típicos. Então, tem clientes com neurodivergência que não gostam de obter relatório de processo por via de telefone. Ele gosta que você mande por e-mail uma atualização sobre o processo, pedindo para o cliente entrar em contato com você para estabelecer um diálogo. Aí você marca uma videoconferência e explica da maneira mais suave possível. Por exemplo, um cliente neurodivergente tem um pedido administrativo indeferido. Às vezes, você que é advogado já sabia que ia ser indeferido, que você ia ter que ir para a justiça. Era uma resistência natural do poder público em negar aquele direito. Teria que ir para a justiça. Mas, quando você liga para a pessoa com neurodivergência, ela pode estar em crise, ela pode estar num momento de estresse, ela pode estar tendo um meltdown naquele momento, e você chega com a notícia de um indeferimento. Aquilo não só acaba com o dia dela, como pode acabar com a semana e pode até fazer ela desencadear crise após crise. Então, como cada um dos neurodivergentes tem uma característica, um conjunto de características diferentes, você precisa estabelecer uma forma de lidar com cada um deles. Eu me julgo uma pessoa com capacidade de fazer alguma leitura dos meus clientes, do perfil dos meus clientes. Nem sempre eu acerto, embora na maioria das vezes acerte. Mas pelo sim e pelo não, como nós somos aqui uma equipe, não sou só eu que lido com os clientes, o que eu faço? Eu faço um questionário chamado Protocolo de Atendimento Humanizado. Nesse questionário, o cliente vai dizer como é que ele prefere ser atualizado do andamento do processo. Sai uma decisão. Eu aviso aonde? Eu ligo para a pessoa, eu mando uma mensagem de WhatsApp por escrito, ele prefere que eu mande um áudio, ele prefere que eu mande um e-mail. Tem um horário preferencial que ele prefere que eu mande isso, ou um dia especial que ele prefere que eu envie? Ele prefere que eu envie a informação já detalhada do que aconteceu, ou ele prefere que eu diga a ele que houve uma atualização e convide ele a entrar em contato para a gente marcar um horário para discutir isso? Sabe, essas formas humanizadas de lidar com o cliente na execução do contrato de advocacia, elas tornam o seu escritório acolhedor. E geralmente o cliente que se sente acolhido e incluído no atendimento do escritório profissional do advogado, ele volta a contratar o advogado para outras causas. Então, às vezes, um cliente começa aqui com um requerimento administrativo para pedir uma adaptação, uma redução de jornada,
e daqui a pouco ele está trazendo uma questão de aposentadoria, daqui a pouco ele está indicando um parente, ele está indicando um outro autista, ele está nos contratando para fazer uma curatela, ele está nos contratando para atuar numa questão do inventário. Então, se você pretende fazer carreira na advocacia de saúde, especificamente na advocacia de neurodivergência, saiba, você vai ter que desenvolver a tolerância e parar de ficar reclamando de cliente que pergunta como é que está o processo. Ora, se o cliente pergunta como é que está o processo, você vai lá, consulta o processo dele, ou vai na ficha de caso dele, vê a última atualização e fala, olha, até agora não tem novidades. Já está respondido, não demora 2 minutos para você dar a resposta educada para o seu cliente. Agora esse negócio, tratar o cliente mal, ser rude, ser grosso com o cliente, né, porque o cliente está querendo saber uma informação que é do interesse dele. Porque para o advogado, um processo, todos são importantes, mas um processo é uma questão. O advogado tem mais de 1000. Só que para o cliente, a questão que ele tem, embora seja um processo só, é a questão da vida dele. É como, por exemplo, a aposentadoria. É saber se ele vai ter que trabalhar 15 anos a mais ou não. É saber se ele vai ter que pedir conta, que pedir demissão, pedir exoneração do serviço público, porque ele não aguenta mais trabalhar daquela forma, ou se ele vai conseguir uma adaptação laboral que permita a ele continuar no serviço público. Então são bens jurídicos de muita relevância, isso gera ansiedade. E outra coisa, o cliente a quem você está dirigindo o seu trabalho é neurodivergente. Não se esqueça disso. Eu sou neurodivergente, eu tenho 3 filhos neurodivergentes, autistas, tenho um irmão autista e tenho um sobrinho autista. Claro que com o passar dos anos, eu desenvolvi certas habilidades. Reduzi as minhas crises, controlo mais, me regulo melhor. Mas nem todos são assim. Aqui no escritório, o que mais chega aqui todos os dias são pessoas recém-diagnosticadas. Essas pessoas nem sabiam que eram autistas, nem sabiam, não tinham ideia de que eram autistas. Ainda não tiveram tempo de ganhar habilidades. Por quê? Porque descobriram recentemente. Não dá para você combater e evoluir positivamente contra uma deficiência que você nem sabia que existia. Então, eu tenho que ser compreensivo e tenho que ser inclusivo com os clientes. Não só para manutenção do cliente, mas por respeito. Porque se a nossa causa é pela inclusão, pelo respeito à diversidade, pelo acolhimento da pessoa com deficiência, nós temos que começar dando o exemplo. E é isso que nós fazemos aqui. E é isso que eu quero que você, jovem advogado, faça quando você decidir trabalhar com o direito da neurodivergência. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê um like, que clique no sininho para ser notificado de outras produções e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.